Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso de Bioética do Norte Fluminense, construindo pontes para um futuro sustentável. Meu nome é Rafaela, eu tenho o prazer de apresentar hoje a palestra com o professor Gelson Oliveira, ele que é professor do programa de pós-graduação e graduação em filosofia da PUC Paraná, coordenador do Centro Hans Jonas e da Cátedra Hans Jonas também da PUC Paraná, coordenador do GT em Filosofia da Técnica e Tecnologia pela Ampof e coeditor da Revista de Filosofia. O professor Gelson hoje vai nos trazer um tema extremamente relevante e atual dentro da bioética, que é o transhumanismo. A sua palestra tem o título O Melhor é Sempre Bom, o transhumanismo e suas implicações bioéticas. Lembrando que as perguntas poderão ser feitas diretamente no chat e os 15 minutos finais serão destinados à resposta de algumas perguntas e a um breve debate. Passo a palavra agora ao professor Gelson Oliveira. Olá, professor, seja muito bem-vindo. O professor Gelson está na Bélgica, né, professor? Então, em virtude do fuso horário, um bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela gentileza em nos receber com esse tema tão interessante, complexo e extremamente relevante para a sociedade na atualidade. Muito obrigada e o espaço é todo seu. Obrigado, Rafaela. Queria saudar você, em teu nome e toda a equipe de organização, né, desse congresso, também tão importante. É um prazer imenso estar aqui. Acho que é a segunda vez ou terceira que eu participo. Então, estou muito feliz. Queria saudar todos que estão acompanhando aqui a nossa palestra, aqui o nosso evento, nosso encontro, e agradecer, de fato, pelo convite. É uma grande honra estar aqui. Parabenizá-los também, né, porque a bioética é realmente um foco de resistência, né, contra uma série de, vamos dizer assim, de desmandos, né, que a gente está vendo aí por parte dos agentes tecnológicos, né. Então, a bioética é uma área hoje que eu considero central, né, para a gente pensar e os rumos, né, da humanidade agora e no futuro. Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar, então, sobre o problema do transhumanismo e como é que ele se apresenta na filosofia de maneira especial. Então, eu não sou um agente tecnológico, quer dizer, eu não sou da área de tecnologia, mas eu me interessei nos últimos anos, venho me interessando nos últimos anos pelo tema do transhumanismo. Inclusive, quem quiser, já deixo aqui uma indicação de um livro que eu organizei com um amigo meu, o professor Wendel Lopes, que se chama Transhumanismo, o que é, quem vamos ser. Foi lançado há 2 anos atrás pela editora da Universidade de Caxias do Sul, Edux. É um livro muito interessante, traz vários elementos, e a gente analisa esse problema, essa questão, né, esse movimento, o transhumanismo, sob vários enfoques, com vários pesquisadores. Tem lá textos de gente como, por exemplo, o professor Michael Hauskeller, que é um especialista no assunto, que trabalha desde Londres, ou na verdade do Reino Unido, né? Depois a gente tem do Peter Sloterdijk, né, bem conhecido. Nós temos textos ali do professor Marcos Gabriel, que é filósofo alemão, bastante conhecido também, entre outros, né? Então, quem quiser aprofundar, porque o nosso tempo aqui é muito curto, pode depois, eu já deixo a dica aqui, pode depois consultar esse texto. Esse livro se chama Transhumanismo, o que é, quem vamos ser, organizado por mim e pelo professor Wendel Lopes Evangelista. Eu queria começar, Rafaela, dizendo que o transhumanismo é um movimento, eu diria assim, ideológico, né, com ramificações práticas, políticas e organizacionais, que vem saindo daquilo que nós podemos dizer que eram meramente especulações de ficção científica e entrando nos laboratórios do mundo, né, ocupando, vamos dizer assim, cientistas ao redor do mundo, cujo trabalho vem sendo também patrocinado por vários membros das elites bilionárias do mundo, né? Entre elas os conhecidos nossos, donos aí da Amazon, da Apple, dos meios de comunicação, né? Das mídias sociais, né? Como é que é, o Elon Musk, esse tipo de gente que vem investindo muito dinheiro nessas pesquisas. Então, para começo de conversa, nós temos que dizer que existe aqui não apenas uma retórica ficcional, mas, de fato,
pesquisas e avanços, eu diria, e êxitos que colocam o transhumanismo num campo prático, né? Num campo prático, tanto em termos científicos quanto políticos. Vou dar um exemplo. Nós temos um partido transhumanista, né, que concorreu à eleição já nos Estados Unidos. Esse partido existe, por exemplo, também na Inglaterra. Recentemente, nós tivemos um caso da Dinamarca em que uma agência lançou um candidato a presidente que era um robô, e, portanto, ligado ao transhumanismo numa perspectiva política. Então, esses exemplos mostram que, de fato, esse movimento ocorre num campo político, né? Nós temos, por exemplo, no campo mais organizacional, várias organizações que, vamos dizer assim, reúnem pesquisadores em torno desse assunto, né? A aparição do termo transhumanismo, ele é mais antigo do que essas organizações, vamos dizer assim, que são, no geral, a partir dos últimos 30 anos do século passado. Estamos falando, então, em 1970, 80 em diante, né? Com uma grande repercussão a partir dos anos 2000. Já vou dizer por quê. Mas, enfim, o termo transhumanismo, ele é um termo que começou a ser usado, inclusive, ainda no século XIX, pelo irmão do Aldous Huxley, né? Teria sido um dos primeiros a usar esse termo, Julian Huxley, e ele inclusive, foi o primeiro diretor da Unesco e presidente da Sociedade Eugenística Inglesa. Então, vejam que aqui nós temos um autor que lá no final do século XIX já está usando a palavra transhumanismo, né? Mas a gente poderia dizer que a versão mais contemporânea, talvez mais futurista do termo, ela se deve a um professor da New School for Social Research, chamado Federico Esfandiardi, que nasceu em 1930 e morreu em 2000. Ele mudou o nome dele para FM 2030, né, que é pelo nome o nome pelo qual ele ficou conhecido. Ele fundou um movimento chamado Upwingers, né, que foi responsável assim, por uma certa popularização do transhumanismo, especialmente com a publicação de um livro em 1989, vejam aí, então, no final dos anos 80, chamado Are You Transhuman? Né? Uma pergunta, você é transhumano? E esse livro, então, com esse movimento, faz parte de uma onda, digamos assim, iniciou uma onda de uma série de publicações em torno dessa questão, que incluem, por exemplo, trabalhos da professora Natasha Vita-More, cujo nome inicial era Nancy Clark, mas que mudou seu nome, né, nos anos 80 para Natasha Vita-More, né, mais vida, né, e ela é autora, por exemplo, da primeira versão do Manifesto Transhumanista, que é de 1983, né? Depois nós tivemos, por exemplo, ainda nessa época, a publicação de um livro chamado Man into Superman, né? Do Homem até o Super-Homem, do professor Robert Ettinger, e depois ainda do Max More, que é, inclusive, o marido da Natasha Vita-More, que tem uma série de publicações nessa época também, que começaram, então, a divulgar esse termo, né? Bom, isso em termos, então, de publicações, mas em termos organizacionais, essa gente também começou a se reunir em vários grupos, né? E eles começaram, então, por exemplo, criaram, na verdade, né, a The World Transhumanist Association, né, a Associação Mundial Transhumanista, e depois a Human More, ou Human Plus, né, a Humanity Plus, desculpa, que é uma organização sem fins lucrativos responsável, então, pela popularização das ideias transhumanistas, que é, na verdade, frequentado aí por esse casal Vita-More, né? Aliás, é bom lembrar que esse casal, o Max More e a Natasha Vita-More, estão envolvidos com o Estropy Institute, que é hoje que é um instituto que foi um dos responsáveis pela fundação da Alcor Life Extension Foundation, que é a agência de criogenia mais famosa do mundo. Agora mesmo, qualquer um de nós pode entrar na internet e fazer sua inscrição. Eles prometem congelar o teu corpo 24 horas após a tua morte, no máximo até 24 horas, leva para os Estados Unidos, congela e guarda até o dia em que, segundo eles acreditam, nós seremos curados da morte, e eles poderão, então, aproveitar, os cientistas poderão aproveitar esse corpo que vai estar muito bem guardado, seguro, né, lá nas câmeras de congelamento da Alcor, para que esse corpo, então, a informação genética desse corpo possa ser
transferida ou para outro corpo, quem sabe para uma máquina. Vocês veem o nível da coisa que nós estamos falando, né? Bom, se você me permite, por gentileza, teve um caso aqui no Brasil de duas irmãs, isto, que me parece que uma queria levar o corpo do pai, né, para o exterior para submeter à técnica de criogenia, mas a outra irmã não queria, aí ficou um embate entre as duas, aí vem a questão ética em torno disso tudo, não é? Né, para quem deveria, né, ceder à vontade, né, da irmã que queria criogenia ou da outra que não queria. Teve esse caso mesmo, não foi? isso mesmo, veja um caso real, ganhou ampla repercussão na mídia, né, brasileira, é um diretor da FAB do Rio de Janeiro que falece, tem 2 filhas, ou 3 filhas, uma delas, então, resolve mandar, e mandou, de fato, o corpo do pai para a Alcor, né, para essa agência, e as outras 2 irmãs, então, reivindicaram fazer com o corpo o que todos nós sempre fizemos, né, que é enterrar, ou, enfim, cremar o corpo e ter um tipo de um gesto de culto, né, um gesto de culto ao ente querido que se foi. E as moças, então, as filhas entraram na justiça, mas até onde eu me lembro, a conclusão da justiça brasileira é que o pai, que a menina que congelou o corpo poderia manter o corpo do pai congelado, né? Embora esse caso foi bem discutido e tal. Então, para vocês verem que existe aqui, não é alucinação, não é ficção científica. Eu lembro, inclusive, de uma matéria do Fantástico, programa da Globo, em que essa menina foi entrevistada, enfim, essa pessoa foi entrevistada, a filha desse senhor, e ela disse nessas palavras: eu acredito, veja que então nós estamos no âmbito da fé, do antigo âmbito da fé, eu acredito que eu vou viver ao mesmo tempo que o meu pai de novo, por isso que eu quero manter o corpo do meu pai congelado, porque eu acredito, então, na ressurreição dos mortos, veja, mais ou menos em outras palavras era isso que ela estava dizendo, né? Então vejam que essas promessas, elas ganharam imaginário e ocuparam um espaço, inclusive, antigamente ocupado pelo mundo religioso, pelo discurso religioso, né? Vale dizer que, entre essas organizações, Rafaela, existem ainda, por exemplo, o Future of Humanity Institute, que é da Universidade de Oxford, que conta, por exemplo, com pelo menos 2 ou 3 pesquisadores muito conhecidos, o Nick Bostrom, né, o David Percy, e, inclusive, o James Hughes, que é fundador do Institute for Ethics of Evolution and Technology, dessa mesma universidade. Então, tem nesse nome ainda um outro autor muito conhecido, autor, por exemplo, de um livro chamado The Singularity is Near, né? Ele é criador desse conceito da singularidade, que, segundo ele, é o momento em que as máquinas se tornarão não apenas inteligentes, mas mais inteligentes que os seres humanos. A gente encontra o livro dele, é um best-seller, traduzido já para português, o Raymond Kurzweil, né, o Kurzweil, como vocês quiserem, que é um antigo estudante do MIT, né, e ele é o cofundador desta Singularity University, né, que tem sede na NASA, vejam vocês, na NASA Research Park, lá no Vale do Silício. E ele é autor de um livro de 1990 também, que se chama The Age of Intelligent Machines, isso está em português também, A Era das Máquinas Espirituais, e de singularidade está próxima, né? Que é, então, que demonstra o que eu quero dizer com tudo isso, em resumo, é que existe uma organização, uma militância, né, que esse pessoal está fazendo, tanto teórica quanto prática mesmo, que envolve também filósofos, pensadores, membros de instituições de ensino ao redor do mundo, envolve partidos políticos, etc. Toda essa institucionalidade, então, ela vem, digamos assim, amparada numa promessa. A promessa, basicamente, que é de que nós deveríamos usar as tecnologias disponíveis hoje para fazer o que eles chamam de melhoramento da performance humana, que basicamente passa por uma ideia de controle da natureza, né? O controle da natureza humana, ou a natureza humana deveria ser controlada pela tecnologia, né? Entendendo natureza aqui o quê? Aquilo que nós entendemos como parte dos processos evolutivos naturais do corpo, né? Por exemplo, envelhecimento, né? O fato da gente ir perdendo memória, da gente não lembrar tantas coisas, os limites da nossa visão, tudo isso que conforma, digamos assim, aquilo que nós chamamos de experiência corporal fisiológica, né? Inclusive psicológica e afetiva. Esse pessoal começa a promover, então, um discurso de que é preciso, é moralmente adequado e é moralmente, vamos dizer assim, obrigatório, inclusive,
que nós possamos utilizar os instrumentos tecnológicos disponíveis para realizar esses melhoramentos todos, né? Esse trabalho todo, Rafaela, ele de alguma forma repercutiu também em pelo menos 2 ou 3 grandes relatórios, um deles lançado nos Estados Unidos no ano de 2002, que se chama Converging Technologies for Improving Human Performance. Então, tem tecnologias convergentes para o aprimoramento da performance humana. Nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias da informação e ciências cognitivas seriam 4 áreas, então, do conhecimento hoje, repito, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias de informação e ciências cognitivas, então, estariam trabalhando conjuntamente para realizar este pretenso aprimoramento humano, né? Esse relatório foi seguido em 2004 por um relatório da União Europeia que se chama Converging Technologies, então estão trabalhando com o mesmo conceito, tecnologias convergentes, Shaping the Future of European Societies, é o subtítulo do texto, ou seja, né, desenhando, ou moldando, né, emoldurando o futuro da sociedade europeia. Esse segundo relatório da União Europeia ele foi menos eufórico do que o relatório norte-americano, né, e chamava, inclusive, atenção para essas ambições transhumanistas e queria que as tecnologias fossem mantidas naquilo que nós podemos chamar de uso terapêutico e não melhorístico. Esse é um conceito muito importante quando a gente discute transhumanismo. O transhumanismo é diferente de tudo que a gente já fez em termos de aplicação de tecnologia para melhoria da performance humana ou de doença. Por quê? Porque nós estamos falando aqui não apenas de um uso terapêutico. Por exemplo, sei lá, você tem uma doença, você precisa de que tecnologias sejam aplicadas para que você melhore, né, dessa doença. Significaria, então, fazer com que o teu corpo retorne ao seu estado natural, né? Seu estado natural, que é, por exemplo, envelhecer e morrer. Mas a doença na quebra desse estado natural, então, você poderia dizer que algum tipo de tecnologia deveria ser usada para melhorar a saúde das pessoas num sentido terapêutico. O que nós estamos falando aqui não é de terapia, nós estamos falando de melhoramento, ou de terapia de melhoramento, que é, então, colocar no corpo potencialidades que ele não tinha, ou, por exemplo, impedir determinado desenvolvimento natural, evolutivo, por exemplo, do envelhecimento e da morte, de tal forma que esse corpo já não envelhecesse, já não morresse. Então, inserir nesse corpo novos potenciais, novas possibilidades, né? E é isso, então, que começa a aparecer nesses relatórios da União Europeia de 2004 como um dos grandes dilemas do transhumanismo. Em 2009, saiu um novo relatório do Parlamento Europeu que se chama Human Enhancement, né? E esse relatório, então, hoje, inclusive, essa expressão, né, Enhancement Project, né, ou, vamos dizer assim, como é que a gente traduziria isso? Aprimoramento, né, um projeto de aprimoramento humano, né, enhancement aqui é aprimoramento ou melhoramento, se você quiser, né, aperfeiçoamento, quem sabe até, né, do ser humano. Então, o que esse relatório, ele dá uma definição, queria ler para vocês aqui, ele dá uma definição de tudo que eles estão pensando em termos do que seria esse melhoramento, esse aprimoramento. Então, eles dizem o seguinte, nesse relatório, na página 6, no relatório de 2009, o termo guarda-chuva aprimoramento humano refere-se a uma ampla gama de tecnologias visionárias, existentes e emergentes, incluindo produtos farmacêuticos, neuroimplantes que fornecem uma substituição para a visão ou outros sentidos artificiais, drogas que aumentam o poder do cérebro, engenharia de linha germinal humana e tecnologias reprodutivas existentes, suplementos nutricionais, novas tecnologias de estimulação do cérebro para aliviar o sofrimento e o controle do humor, doping genético no esporte, cirurgia estética, hormônios de crescimento para crianças de baixa estatura, medicamentos de anti-envelhecimento e aplicações protéticas altamente sofisticadas que podem fornecer a entrada de estímulos sensoriais especializados ou a saída mecânica. Todas essas tecnologias assinalam a tese da diluição das fronteiras, então, entre terapia reparadora e intervenções que visam trazer melhorias que se estendem para além de tal terapia. Como a maioria delas, diz o relatório, derivam do domínio médico, eles podem aumentar as tendências sociais da medicalização
quando usadas cada vez mais para tratar condições não patológicas. Então, estamos falando aqui, por exemplo, de uso de Ritalina, de outro tipo de medicamento, por exemplo, não para fins terapêuticos, mas, como eu disse, para ampliar, estimular novas capacidades, vamos dizer assim, do próprio ser humano. Então, vejam que se trata de aplicações dessas tecnologias em toda uma gama de novos cenários, que no final nos leva à pergunta, essa é a questão que eu trago então, melhor é sempre bom? Ou seja, será que todas essas técnicas de melhoramento são boas, são eticamente boas, eticamente adequadas? Em outras palavras, o que vai derivar em termos de humanidade, deste ser, então, produzido, entre aspas, em laboratório? E quando eu digo entre aspas, é porque eu devo incluir também nesse debate, debates como clonagem, tá? Clonagem do ser humano, criação de vida artificial pela biologia sintética e outras coisas, né? Pesquisas, por exemplo, com engenharia genética e manipulação genética, que vai desde os transgênicos até, por exemplo, alterações, né? Por exemplo, dos seres humanos, dos seres vivos, inclusive se fala dos animais, né? Aumento, por exemplo, de memória, né? Botar mais potencial de memória no ser humano, upload de mente, que é uma das coisas que mais se procura fazer hoje, e isso tudo não à toa está associado às pesquisas de viagens para fora do planeta, né? Todo esse pessoal que está investindo no transhumanismo, curiosamente, também está lá no deserto do Texas fazendo essas viagens para fora, inventando turismo espacial, né? Os hotéis Hilton agora estão articulados com essas empresas para abrir os primeiros hotéis em que você vai dormir no espaço, né? Então, veja, por quê? O que tem por trás disso tudo, Rafaela? Uma negação, esse que é o problema, uma negação da condição, da condição terrena da vida, uma negação do potencial, digamos assim, da condição corporal, fisiológica da vida, né? E, portanto, uma redefinição daquilo que nós temos de mais próprio, que, segundo quase todos os filósofos que eu leio, estou lembrando aqui, por exemplo, do Heidegger, do Jonas, do próprio Nietzsche, a gente vai estar falando de uma perspectiva em que o ser humano é compreendido como um ser que habita um mundo, né? A habitação do mundo é a condição mais básica do ser humano, a nossa relação com o mundo. Na medida que nós estamos falando agora de quebrar essa relação, de levar a gente para outros lugares, nós estamos, então, justamente nos colocando numa alteração decisiva, ontológica do nosso próprio ser em relação àquilo que nós estamos trabalhando. Então, tendo compreendido mais ou menos o que é o transhumanismo, tem que acrescentar um outro detalhe. O transhumanismo, muitas vezes, ele é confundido com o pós-humanismo. Não há muito consenso sobre o assunto, mas, do meu ponto de vista, a questão é bem fácil e resolvida. É na comparação com o chamado humanismo. Veja, o que é o pós-humanismo? A palavra já diz, eu quero superar o humanismo, é o pós-humanismo, a tentativa, então, de recusar aqueles vícios culturais, sociais e éticos trazidos pelo humanismo. O humanismo fez muito mal para muita gente, para muitos seres. Por exemplo, fez mal para as mulheres, porque acentuou o machismo. O humanismo tradicional foi machista, foi antropocêntrico, foi especista, né? Centrado no ser humano. Ele foi, por exemplo, eurocêntrico. Então, esses males, esses defeitos, esses problemas do humanismo são questionados, no geral, pelos pós-humanistas. Alguns desses pós-humanistas também partem para a perspectiva, como, por exemplo, Donna Haraway, de pensar uma conexão do ser humano com a máquina, largando, então, essa ideia de que nós não podemos, nós temos que ter uma relação, vamos dizer assim, mais horizontal entre nós, então isso incluiria também as outras máquinas, os robôs. Então isso tudo, vamos dizer assim, faz com que o pós-humanismo, no geral, possa ser compreendido como uma crítica ao humanismo. O transhumanismo não. O transhumanismo ele continua na mesma linha do humanismo. E aí, portanto, muitas vezes, sem questionar esses problemas que o pós-humanismo levanta. No geral, os transhumanistas usam, por exemplo, a mesma crença na racionalidade, né? Eles acreditam que agora é uma racionalidade tecnificada, uma racionalidade tecnológica, mas, de qualquer forma, é a mesma racionalidade que veio lá dos humanistas e que agora é aplicada, então, sobre o próprio ser humano para a produção dessa reforma do homem, vamos dizer assim, né?
E eles, inclusive, dizem que eles seguem os mesmos valores, os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas pretensas virtudes do humanismo. Então, no geral, o transhumanismo, ele se apropria, pretende se apropriar dos ideais do humanismo, sem questionar, no geral, e dar continuidade, né? Assim como Sartre um dia escreveu o famoso texto O Existencialismo é um Humanismo, né, Jean-Paul Sartre, a gente poderia dizer que os transhumanistas também querem se defender, dizendo, na verdade, que eles não estão fazendo nada de errado, eles estão, na verdade, querendo conquistar os humanistas, dizendo, olha, estamos dando continuidade ao mesmo projeto do humanismo, né? Então, o transhumanismo é um humanismo, vamos dizer assim, né? Embora, como eu tenho dito por aí nas minhas pesquisas, o transhumanismo, na verdade, é um niilismo, né? Por quê? Se você compreende o niilismo como justamente, na linha nietzschiana, uma negação da condição terrena, né? Uma fuga do mundo, é isso que, no meu ponto de vista, o transhumanismo está fazendo, na medida em que nega o corpo do jeito que ele é, nega, inclusive, uma certa condição do ser humano como ser imperfeito, inacabado, né? E, portanto, nunca aperfeiçoável a tal ponto de que ele se torne um ser perfeito. Então, esse melhor aí nunca seria bom, porque o melhor, inclusive, é bom lembrar, o melhor é um adjetivo comparativo. Então, a primeira pergunta que se coloca é o seguinte, é de cunho ontológico. Vamos dizer assim, tá, você quer melhorar o ser humano. Melhorar em relação a quê? Essa pergunta foi colocada por Hans Jonas, autor, então, de uma das obras mais importantes do pensamento ético contemporâneo, um dos pensadores fundamentais e que está aí nas bases do pensamento bioético, porque escreveu um livro, em 1985, publicou um livro chamado Técnica, Medicina e Ética, em que ele analisou precisamente essas questões, né? Esse livro, então, nesse livro, Jonas propõe justamente uma reflexão que desdobra uma outra reflexão começada no Princípio de Responsabilidade, que é o livro dele lançado em 1979, em que o Jonas justamente pergunta sobre o seguinte, sobre a imagem de ser humano, e chama atenção para a nossa responsabilidade de garantirmos a continuidade da imagem do homem, né? Imago Dei, inclusive, se apropriando de uma expressão bíblica para falar dessa imagem, da ideia de homem. Então, nós somos, diz Jonas, protetores, né, da ideia de homem. Então, quando nós mexemos nisso que é tão primordial, nisso que é tão básico, que é, por exemplo, a nossa herança genética, por exemplo, quando nós falamos em criar clones, né, o Jonas fala, por exemplo, veja, no caso da biologia, da engenharia biológica, né, ou biotecnológica, é muito diferente de uma engenharia normal. Numa engenharia normal, primeiro, você cria um ser, uma máquina, por exemplo, você pode, se essa máquina não funcionar, você pode desmontar e tudo bem. Agora, e se você criar um clone e o clone dá errado, vamos dizer assim? Aliás, é bom lembrar que a ovelha Dolly, ninguém fala, mas ela morreu muito jovem, muito cedo. Quantas dores um ser desse não pode ter? É um ser senciente. Quantas dores um ser desse não podia ter sofrido? Seria justo criar um ser que morresse tão... que se apegasse à vida e morresse tão jovem, por exemplo? Seria justo e adequado matar um ser, por exemplo, que desenvolveu determinadas características de monstruosidade, que a gente reconhece como indevido, indesejável? O que vamos fazer com os seres se eles se reproduzirem, né? Porque eles são jogados na existência e se reproduzem. Então, não é que nenhuma máquina que eu desligo e acabou. É um ser que tem aí, que pode estar no mundo, pode se desenvolver, pode se reproduzir. Então, que tipo de responsabilidade eu tenho com a engenharia que lida, então, agora com seres vivos e que não tem mais, portanto, a diferença entre, por exemplo, uma criação de uma situação laboratorial experimental. Não existe isso no âmbito da vida. No âmbito da vida, eu já testo, já experimento precisamente com seres vivos, sejam eles animais, seres humanos, é com eles, portanto, que eu estou... não existe artificialidade nessa relação, né? Então, entre outras coisas, Jonas vai mostrar como esse problema todo da biologia, da engenharia biológica, ela exige, portanto, reflexões muito mais profundas do campo da bioética, né? Então, o primeiro problema... Se você só me permite, nós já estamos caminhando até para o momento de perguntas, o tempo urge, passa tão rápido. Mais um minutinho já termino.
Tá, então pode continuar, então, que a gente vai para o momento das perguntas. Tá bom, um minuto eu termino. Eu tenho que só dizer, então, dois problemas. O primeiro deles era esse, é um problema ontológico, é um desafio bioético, porque carrega um problema ontológico. O primeiro problema ontológico é qual é a imagem de homem que nós estamos, ou de ser humano, para não ser machista aqui, né, de ser humano que está em jogo. Ou seja, nós não temos essa imagem, porque nós vivemos um momento em que nós não acreditamos em essência, em imagem, em ideia. O Jonas chama isso de neutralização metafísica da ideia de homem. Não tem, neutralização metafísica, não tem mais uma ideia, a gente não sabe o que é o homem. Então, quem disse que lembrar mais é melhor do que não lembrar? Quem disse que não morrer é melhor do que morrer? Quem disse que, por exemplo, escolher o filho que você quer ter, se ele vai ter olho dessa cor ou daquilo, vai ser homem ou mulher, quem disse que isso é melhor do que aquilo que a natureza fez até hoje? Quem garante, né? Então, a ideia de melhoramento, ela é questionável porque não se tem um modelo. E quando se fala em melhoramento, é sempre em relação a alguma coisa. Então, me fala em relação a que você quer melhorar. Não existe um quê, porque não existe uma ideia, não existe um fundamento. Então, há um problema aqui de cunho ontológico. E o outro problema, para a gente terminar, é de cunho realmente bioético. O Jonas, no princípio de responsabilidade, ele elenca 3 problemas, pelo menos, do campo da bioética que ele vai desenvolver nessa obra de 85, né? O primeiro deles é o prolongamento da vida. Então, técnicas de prolongamento da vida, o Jonas se pergunta sobre a utilidade disso, né? Quanto vale não morrer? Se a gente descobrir esse dom, quem vai merecer, né? Os estupradores também, né? Os violentos também, os pretos, os brancos, as mulheres, os mais inteligentes, quem pode pagar, quem é que vai decidir? Aliás, eu falei quem pode pagar, a gente tem que lembrar que tudo isso aí tem interesses financeiros enormes por trás, investimentos altíssimos, né? Que estão financiando essas pesquisas e que vão criar uma espécie de desigualdade social no futuro entre quem é melhorado e quem não é melhorado, né? Coisas desse tipo que a gente já viu em filmes. Então, primeiro, a ideia é prolongamento da vida. Segundo, controle de comportamento, né? Se fala, por exemplo, em controlar as emoções, né? Seria possível pensar num ser humano que controlasse as emoções? Seria ainda um ser humano alguém que controla as emoções, né? Isso é um grande dilema trazido pelo Jonas. E, por último, precisamente a edição genética, a engenharia genética, né? A capacidade, então, que a gente tem, que hoje se chama de edição genética, né? Edição genética, veja que a palavra edição vem do mundo no mundo, vamos dizer assim, editorial, né? Em que você edita um texto que está mal escrito. E isso já termina, para terminar, isso já deixa a gente bem no lugar mais problemático de todos, a concepção de que o corpo e a natureza, tal como ela é, precisa ser editada. Então, significa que a natureza, ela foi escrita erradamente, ela tem um erro, ela é errada. O que em nós está errado é o que precisa ser corrigido pelo transhumanismo. Então, esse é o dilema. Vamos corrigir precisamente a nossa própria natureza. Em outras palavras, é a humanidade do ser humano que está sendo considerada um erro. O que a gente tem de mais humano, de mais propriamente humano, é o que vai nos tornar, portanto, vítimas desse modelo aí, dessa pretensão de melhoramento. Rafael, acho que é isso. Olha, professor, você tocou em pontos assim extremamente importantes, né? Você falou que nós estamos saindo de um cenário distópico, né, para uma realidade muito próxima que nós estamos vivendo na sociedade. E você fala também dessa questão da singularidade, né? Nos estudos eu fico pensando muito nessa questão. Será que à medida que o homem ele busca tanto, ele almeja tanto algo, porque para ele a sua natureza humana nunca é o suficiente? Será que essa busca incessante por algo não está no que diz respeito à falta do homem de ter a concepção real do que é ser humano? Será que ele tem noção da grandeza da sua singularidade, portanto, ele não valoriza esse conceito de singularidade? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e também atrelando o conceito da ética como poder valorativo em todo esse processo, né? A gente fala que a ética ela funciona como um poder sobre o poder, né? A importância da ética em tudo isso e também falar sobre a importância da gente pensar o transhumanismo também como na questão da edição gênica que você tão bem colocou, o risco que isso pode causar se houver uma extrapolação da técnica, por exemplo, na formação de castas genéticas, ser humanos dotados de características superiores, tudo isso é um risco muito grande.
é uma aposta muito grande que a humanidade coloca nas mãos de algo que ela própria cria, mas que ela também é manipulada, né? Nós vemos aí, o Jonas, ele traz para a gente, é muito forte essa ideia de que o homem, ele cria a técnica, ele desenvolve a técnica, mas ao mesmo tempo ele é manipulado por ela, não é? Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, e aproveitando essa oportunidade muito valiosa, qual seria o caminho para a humanidade, professor Gelson? Voltar um pouquinho atrás, nos degraus desse desenvolvimento tecnológico, quer dizer, andar um pouquinho para trás, ou continuar caminhando nesse ritmo tão intenso, tão frenético, mas estabelecer um equilíbrio, que aí entraria a ética como balizadora de todo esse processo. Fala um pouquinho para a gente. Obrigado, Rafaela. São várias questões. Primeiro, então, vou tentar ser bem breve. Primeiro, para o Jonas, nós temos que reconhecer que o ser humano, nos seus maiores defeitos, nas suas maiores qualidades, até hoje, tudo que nós somos, já realizou plenamente aquilo que ele veio a ser. Então, o Jonas, ele inclusive questiona muito a tese do Ernest Bloch, né, no seu livro Princípio da Esperança, que o Jonas caracteriza como essa ontologia do ainda não, né, essa ideia de que o homem futuro, então que o homem presente precisa aplicar sobre si toda essa tecnologia, porque ele precisa melhorar, já que ele não é ainda aquilo que ele veio a ser, ou aquele que ele deveria ser, né? E o Jonas acha isso um horror, eu acho isso um equívoco, porque o homem já foi até hoje, já se realizou plenamente, inclusive nas coisas mais defeituosas, nos maiores fracassos, né? Nas maiores guerras. Nós estamos falando aqui de um autor, inclusive, que perdeu a mãe num campo de concentração em Auschwitz, né? Nós estamos falando de um autor que sofreu os horrores do nazismo e que podia ter uma visão negativa sobre o ser humano. O Jonas diz, não, tudo que nós somos já realizou a ideia de homem. A ideia de homem é isso aí, não tem mais nada aí pela frente. Quer dizer, embora... Então, isso posto, a gente teria que reconhecer também que a perfectibilidade, para usar aqui uma expressão do Jean-Jacques Rousseau, né, a capacidade que o ser humano tem de se aperfeiçoar não deveria ser negada. É claro que nós queremos que o ser humano continue as suas pesquisas. O Jonas, muitas vezes, é confundido com um tecnofóbico, né, aquele que quer parar com todo, vamos quebrar tudo, parar com tudo. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo outra coisa, ele está dizendo que, na verdade, quase assim, vamos dizer, a técnica, ela tem que ser controlada. Você falou em poder sobre o poder. Então, essa é a questão do Jonas. Quer dizer, o problema do Jonas é que essa tecnologia toda reivindique liberdade absoluta e se apoie numa ideologia que o Jonas chama de utopia do progresso tecnológico, uma utopia, que é uma coisa embriagada, é uma embriaguez. Os agentes tecnológicos estão embriagados, achando que só sai coisa boa deles. E o Jonas diz, espera aí, tem muitos riscos. Aí você falou em aposta em risco, aí são palavras do Jonas também. Não podemos apostar, quando o risco é muito alto, como se trata aqui, nós não podemos apostar. Então, nós não podemos levar, vamos ver, vamos arriscar. Não. O único jeito de enfrentar essa aposta seria justamente com o pensamento ético. Então, um poder sobre o poder significa o poder da técnica deveria ser aplicado sobre o poder o poder da ética deveria ser aplicado sobre o poder da técnica, para que a técnica, então, se deixasse orientar pelos valores, pelas reflexões, e, inclusive, soubesse medir as consequências dos seus atos. Porque o problema para o Jonas é que nós temos nós não temos capacidade de controlar, digamos assim, as consequências dos nossos atos, dada a magnitude. Então, por exemplo, hoje o poder tecnológico ele aumentou em termos de tamanho, vamos dizer assim, em termos de magnitude, mas também de magnitude temporal e espacial. A gente não sabe as alterações que nós provocamos hoje, qual o impacto disso daqui a 200 anos, né? Nós não sabemos qual o impacto disso, sei lá, em outro canto do planeta. Às vezes a gente tem aquelas teses, né, de que uma coisa que é feita aqui tem impacto em outro canto do mundo, né? Energia atômica, por exemplo, é um exemplo disso. Então, essa magnitude dos poderes exige cada vez mais um pensamento ético, precisamente, porque o risco incluído aí é muito grande. Então, longe de ser um tecnofóbico, o Jonas é alguém que reivindica uma outra coisa, reivindica que a ética tome o seu lugar. Podemos dizer que a bioética tome o seu lugar. Para quê? Para quê? Para que a tecnologia compreenda que os poderes que ela tem são muito grandes,
e que quanto mais é o poder, maior é a responsabilidade. Quanto maior é o problema, o poder, maior é a responsabilidade. A responsabilidade, ela é uma derivação do poder. A responsabilidade não é uma coisa contra o poder, como a gente às vezes vê o pessoal achando, né? Ai, né? Lá vem esse pessoalzinho aí, os bioeticistas, chamando a atenção, impondo obstáculos para o avanço da ciência. Não é nada disso. O que os bioeticistas querem, os eticistas querem, é que a própria tecnologia se dê conta dos riscos que ela tem e que ela possa, então, se orientar, não assim a partir de um juiz que venha lá e diga o tempo todo para o cientista o que ele deve fazer, mas ele mesmo, o cientista, seja capaz de olhar para as consequências dos seus atos e avaliar eticamente se aquilo pode ou não pode ser feito. Essa coisa, claro, você falou em edição genética, nas castas genéticas e todos os riscos que estão incluídos aí. Quer dizer, de verdade, nós estamos diante de um novo tipo de desigualdade, que já é agora, porque, veja, essa medicina toda contrasta com as mortes, por exemplo, de malária, de fome, que é a doença que só mata pobre, né? Essas pessoas que estão investindo bilhões para mandar esses foguetes para o espaço, são as mesmas que dão de ombros para as guerras, para a destruição, para as mortes, para a fome, né? A fome, a extinção das espécies, para as populações vulneráveis que precisam de ajuda e que estão abandonadas. Então, esse tipo de investimento, ele já começa a partir de uma desigualdade imensa. E embora os transhumanistas dizem que eles não querem isso, que eles têm um discurso muito... O discurso deles é muito, vamos dizer assim, eles tentam dizer que é em torno da criação de um novo tipo de igualdade. A verdade é que não vamos ter isso, porque mesmo que eles garantissem que esse tipo de avanço fosse para toda a humanidade, isso seria impossível. E depois, imagina toda uma humanidade que não morre, que chatice seria, diz Jonas, o mundo, né? Não teria mais a juventude. E outra coisa, você tem que gostar, você tem que ter muita presunção para achar que você merece viver eternamente, né? Vamos dizer que a presunção dessas pessoas é um absurdo, porque elas devem se sentir tão boas e tão perfeitas que mereceriam, vejam bem, a vida eterna. Então, tem coisas aí muito problemáticas que levam justamente a gente a pensar num risco enorme entre, então, a desigualdade, que é quem pode pagar e quem não pode pagar por esse tipo de medicina. Isso já existe agora, a medicina agora, a gente sabe, a saúde, no geral, e esse tipo de medicina de melhoramento não é para todo mundo, ela já está disponível, mas é para pouquíssima gente. E depois ainda tem o problema, justamente, do quê? O problema vamos dizer assim, daqueles que se recusam a melhorar-se. Veja, seria um outro tipo de desigualdade. Tem aquele que quer melhorar, pode ir lá e fazer o procedimento, tem aquele que diz, não, eu quero envelhecer, tem aquele que diz, não, eu prefiro sentir as minhas emoções, e nós já vimos muitos filmes sobre isso, inclusive, e aí você teria um outro tipo de desigualdade, não só por questões financeiras, mas também por questões ideológicas. E para terminar, qual é o caminho? O caminho muito difícil, a pergunta é a mais difícil de todas, né? Eu acho que só tem dois caminhos. Primeiro, sair da embriaguez. Nós não podemos entrar na embriaguez de que a tecnologia só faz coisa boa, não. Nós temos que pensar nos riscos impostos. E não é também quebrar, não é ir nos extremos, ser tecnofóbico e ser tecnofílico, não. Temos que fugir dos extremos para a gente poder conversar e compreender melhor os processos. Do meu ponto de vista, isso é sair da embriaguez. A gente tem que usar o raciocínio, pensar eticamente os processos, né? E poder, então, de alguma forma, fazer com que a tecnologia ela seja acompanhada de valores. Nós não podemos aceitar que esses procedimentos todos, quaisquer que sejam em laboratório hoje realizados, sejam feitos sem avaliação ética. E o segundo ponto que eu queria dizer é que qual o caminho dos freios voluntários. O Jonas dá uma receita muito dura de ser ouvida, mas muito necessária. Os freios voluntários. Quando você, diz o Jonas, considera que há riscos à integridade da vida humana, que há riscos à integridade, por exemplo, do planeta, que há riscos para as formas de vida como um todo, você deveria ter capacidade de voluntariamente impor freios ao afã tecnológico. E é isso que a tecnologia não quer, porque ela não quer pagar esse custo, né? Mas os freios, vejam, são voluntários, não é alguém de fora. Aliás, o Jonas vai dizer, vamos colocar freios voluntários antes que alguém ponha sobre nós. Nós não podemos chegar no momento em que, sei lá, um político, um regime de políticos
vão ter que nos impor freios. Não, vamos fazer nós mesmos, vamos encontrar freios voluntários, capazes, então, de dizer não só que são freios não só para o uso do poder, diz Jonas, mas também para a obtenção do poder. Por exemplo, clonagem. Né? Nós temos que ter clareza e sem questionamento de que a clonagem merece freios voluntários. Significa não só do uso da técnica, mas essa é uma técnica muito perigosa, isso coloca em risco muitas coisas estão em jogo, nós não vamos dar continuidade nesse tipo de pesquisa. O ser humano não quer esse poder, o ser humano recusa o poder. Alguns vão dizer, Rafaela, que isso é recusar a liberdade, que isso é recusar a capacidade humana de se desenvolver. Não tem nada a ver. Eu diria, inclusive, que há uma confusão entre essa capacidade humana de se desenvolver, porque eles acham que essa capacidade só diz respeito à capacidade tecnológica. E, na verdade, a capacidade ética é muito mais importante para o ser humano do que a capacidade tecnológica, do ponto de vista do que ele veio a ser no mundo, né? Então, a gente podia dizer que impor freios voluntários, portanto, abrir mão da sua liberdade, é muito mais um ato de liberdade do que um ato de falta de liberdade. Em outras palavras, quem é mais livre? Quem faz tudo o que pode, ou quem, avaliando as consequências daquilo que ele faz, resolve não fazer. O Jonas ficaria, e eu também, com o segundo nível. O segundo nível é de uma liberdade mais plena, que é uma liberdade mais esclarecida, uma liberdade que diz, bom, eu vejo que o que eu posso fazer pode trazer prejuízos, e eu devo, então, vamos dizer assim, eu devo recusar, eu devo recuar diante desse poder. Poxa, professor, daí a gente vê a importância, né, de uma ação reflexiva pautada na bioética, né? Daí a gente vê a importância desse debate, dessa discussão que é tão necessária. Infelizmente, nosso tempo praticamente acabou, tema extremamente interessante. Quero agradecer imensamente, professor Gelson, sua participação, ter trazido tantos conhecimentos para a gente, essa visão monista do Jonas, de integralidade, de volta ao pertencimento do homem à natureza. Agradecemos muito sua participação. Muito obrigada pela oportunidade. Esperamos mais vezes, em outras oportunidades, nos próximos congressos. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos. Mais uma vez, parabéns pelo evento. E a gente se vê por aí. Muito obrigado. A todos que estiveram conosco até aqui, muito obrigada pela participação. Continue com a gente nos próximos dias de congresso. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todos e a todas. Eu me despeço por aqui e até a próxima.